O Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas da Universidade Federal de São Paulo utiliza a inteligência artificial para avançar as pesquisas na área da saúde, sobretudo saúde mental. O LINC é o Laboratório de Neurociências Integrativas. Ele é um laboratório que está vinculado ao Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, que pertence à Universidade Federal de São Paulo. E a gente desenvolve uma série de pesquisas aqui dentro do nosso laboratório. O objetivo maior desse laboratório é fazer neurociências integrativas, integrando diferentes modalidades, como genética, neuroimagem, inflamação, estudar a base dos sintomas dos transtornos mentais, integrar todas essas modalidades para que a gente consiga entender melhor os transtornos mentais de uma forma mais ampla e mais integrada. A inteligência artificial, ela é um modelo de exploração de dados, né? Por exemplo, esse estudo com ketamina, que trata, é uma medicação antidepressiva extremamente potente que melhora uma depressão grave em 2 a 4 horas, enquanto o antidepressivo via oral leva 2 a 6 semanas para começar a fazer efeito. A gente tem inúmeros dados que a gente colhe que aparentemente esses dados não influenciam em nada na resposta, na melhora deles da depressão. E com a inteligência artificial a gente consegue fazer análises sofisticadas, complexas, que pegam todos esses dados e fazem as chamadas análises exploratórias. E com essas análises a gente começa a identificar determinados dados que jamais a gente suspeitaria que influenciaria na melhora ao tratamento ou não. Por exemplo, um dado que saiu de análise de machine learning, de inteligência artificial, foi que o período no ciclo menstrual da mulher em que é feito o tratamento, isso influencia a melhora ou não ao tratamento com ketamina. Então é um achado que na clínica a gente jamais descobriria, mas com essas técnicas sofisticadas de inteligência artificial, de cruzar dezenas ou centenas de variáveis diferentes, eles conseguem encontrar coisas que a gente não consegue enxergar na clínica, né? Machine Learning é um tipo de inteligência artificial, isso tem ajudado bastante as pesquisas atualmente. Então, é uma ferramenta bastante potente que nos ajuda de forma bem ampla a predizer alguma informação. Então, atualmente a gente utiliza isso para predizer, por exemplo, resposta ao tratamento, para predizer diagnóstico. E a gente utiliza também essa ferramenta para predizer, por exemplo, ancestralidade genética. A maioria dos estudos genéticos, eles são realizados na Europa e Estados Unidos. Então, com isso, a maioria dos resultados estão relacionados com a população branca. E quando a gente tenta aplicar na nossa população brasileira, extremamente miscigenada, com componentes europeus, nativo-americanos e negros, esses resultados nem sempre se replicam. O Machine Learning é uma metodologia já bastante antiga e hoje ela vem sendo utilizada no nosso cotidiano. Mas no meu projeto ela é aplicada com a finalidade de se predizer por meio de informações clínicas, no caso sintomas que os pacientes que estão em atendimento psiquiátrico apresentam. E além disso, a gente também utiliza no Machine Learning, além de dados clínicos, dados presentes no DNA. São alguns elementos que eles variam de indivíduo para indivíduo. E muitas vezes essas variações no DNA, elas estão extremamente relacionadas com a maneira com que uma pessoa é capaz de metabolizar um medicamento. Ou seja, como esse indivíduo, por meio da metabolização, ele vai responder a uma determinada medicação. E um conjunto de variantes podem então identificar se um paciente vai ser um potencial respondedor ou não respondedor ao tratamento. Dessa maneira, utilizando o Machine Learning, a gente pretende utilizar um conjunto de dados clínicos, que são sintomas desses pacientes, e também informações presentes no DNA deles. Juntando todas essas informações, a gente quer treinar um algoritmo, que
seja capaz de predizer uma boa ou uma resposta ao tratamento para o medicamento utilizado para tratar pacientes em primeiro episódio psicótico. O objetivo, o resultado esperado é que a partir então do melhor modelo para poder predizer o transtorno psiquiátrico, a partir dessas variantes genéticas, a gente possa observar se aquele indivíduo ele foi diagnosticado conforme a estrutura genética dele realmente está dizendo sobre. Para apoiar os treinamentos na área oncológica, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo criou um dos mais impressionantes centros de simulação realística do Brasil, referência mundial. O Centro de Simulações vem de 20 anos para cá ganhando cada vez mais desempenho. Nos Estados Unidos, hoje você tem, as instituições determinam espaços cada vez maiores para você fazer esse tipo de treinamento. Porque se provou que o indivíduo que treina no simulador, quando ele vai para a prática clínica, ele comete menos erro. Por exemplo, passar pegar um acesso venoso, fazer uma intubação numa hora de urgência, ele já treinou várias vezes isso. O centro de simulação, ele vem para treinar o indivíduo. Num primeiro momento, pensava só vamos treinar a equipe médica e hoje não, você treina todo indivíduo de um hospital dentro de um centro de simulação. Como o centro de simulação ele foi criado para formar o profissional para trabalhar com o paciente, ele não é dedicado nem a uma profissão nem a outra. Eu consigo atender aqui todos os profissionais que estão envolvidos na assistência do paciente, desde o técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, todos os profissionais, inclusive o profissional médico. Hoje nós já estamos numa fase em que os profissionais do mercado de trabalho têm nos procurado para fazer estágio e também usufruir um pouco dessa formação. Com o boneco que nós já temos hoje em dia, eu treino na área de cabeça e pescoço, outros colegas também podem treinar, eu treino o indivíduo a fazer a cirurgia transoral. O que é? Colocar afastadores, laringoscópios de suspensão, fixá-los, ele visualizar a prega vocal. Quando eu treinava só no centro cirúrgico ou mesmo no serviço de verificação de óbito, não conseguia às vezes a mesma realidade que tem. Com a grande vantagem aqui que eu poder repetir várias vezes até o indivíduo estar fazendo certo. Então eu tenho como avaliá-lo, as nossas salas são equipadas de câmeras, são filmados e eu falo, agora está fazendo certo. E ele começa desde deixar o material em cima da mesa e ele preparar o material. Então, quer dizer, vou treinar todo mundo. Hoje eu tenho alguns simuladores avançados aqui que eles me permitem simular qualquer tipo de atendimento. Desde um atendimento de parada cardiorrespiratória, que é uma situação extremamente crítica, em que a vida do paciente está em risco, até situações mais simples, uma passagem de dreno, um procedimento beira-leito, o implante de um catéter venoso central, uma punção periférica, uma sondagem vesical, uma sondagem nasogástrica. Então eu consigo simular vários procedimentos dentro de um atendimento do paciente oncológico. É bem importante fazer simulações realísticas, né? Porque a gente treina a questão de trabalhar sob pressão também e de vivenciar todo o contexto do paciente oncológico, né? Porque a cada dia a gente é exposto a uma situação nova aqui na sala de treinamento. Então, a cada dia tem uma situação diferente, que são totalmente as situações que a gente vivencia no dia a dia. Esse centro de simulação, ele tem também uma série de recursos tecnológicos que eles acabam ajudando o profissional durante essa fase de formação e de treinamento a ter situações reais, mas com um paciente simulado. Então eu consigo replicar em ambiente de treinamento situações críticas do dia a dia, sem expor o paciente ao risco. O profissional participando desses cenários com o paciente simulado, ele acaba adquirindo destreza e segurança para o atendimento real.